4 homens de terno alinharam-se ao lado de 2 seguranças maiores que a sombra que projetavam. As portas dos carros pretos fecharam como se cortassem o ruído da rua. O cheiro de óleo e arroz queimado ficou preso no ar, e por um segundo, toda a esquina pareceu segurar a respiração. Um dos advogados abriu a pasta, tirou uma fotografia e estendeu-a para a mulher à frente da barraca. Em letras miúdas, o papel tremia nas mãos dele. — A senhora conhece este homem? Perguntou ele, voz seca. — Onde ele está? O lenço com a palavra obrigado, manchado, amarrotado, guardado no gancho da barraca como um pequeno testemunho, foi o que ficou no centro do quadro da vida de Lúcia naquele segundo, tão simples, tão perto, tão direto. Ela encarou a foto e sentiu algo que não sabia nomear, apertando o peito. Com as mãos calejadas apoiadas na tábua interrompida, sentiu o calor do sol, o vapor saindo das marmitas, o cheiro de feijão e de saudade. Ela só sabia de uma coisa. Havia um homem que chegava todos os dias, às 11 em ponto, sentava numa cadeira velha encostada no poste, comia a marmita que ela preparava e limpava a boca com o lenço onde um dia tinha escrito obrigado, com uma caneta que tremia de afeto. Se essa história está chegando até você e mexe de algum jeito, deixa o like. A parte mais inacreditável ainda vem. Lúcia tinha 42 anos. Levantava antes do sol, não por hábito, mas por necessidade. As panelas não se enchiam sozinhas. Era dona de um carrinho improvisado, uma mesa de madeira, 3 isopores que guardavam calor e memórias. Havia um ritual silencioso nas mãos dela. Lavar a louça do dia anterior, separar o arroz que ficara mais soltinho, verificar o feijão, temperar na medida que a mãe ensinara, uma pitada de sal, uma conversa em voz baixa com o que viria a ser alimento. Fazia tudo com a mesma reverência que alguém tem ao acender uma vela. A esquina onde montava a barraca não era só um ponto de venda. Era um território de afeto. Dona Marlene trazia opinião e biscoitos nas manhãs de sábado. Seu Joaquim olhava o movimento como quem guarda a história. Toninho, menino que vendia recarga para celular, entretinha-se contando as moedas que colecionava nas corridas entre o ponto de ônibus e a padaria. E lá, sempre às 11, chegava um homem que se sentava, pedia com voz baixa e comia olhando o horizonte da rua, como se visse algo que só ele conseguia desvendar. Ninguém sabia seu nome. Para a vizinhança, ele era o velho. Para Lúcia, era um daqueles segredos gentis que a vida lhe tinha dado. Pouco verbo, muita presença. Vinha com roupa simples, às vezes um paletó mais usado, um boné de abas que parecia ter visto épocas melhores. A cada dia devolvia a marmita vazia e com as mãos de quem transborda gratidão, puxava o lenço do bolso e escrevia obrigado. Nem sempre com tinta clara, às vezes com a gota de uma oração pequena. Lúcia sorriu para aquilo, como quem aceita um pagamento invisível e verdadeiro. Ele é educado, dizia ela nas manhãs lentas. Não fala muito, mas ouve como quem aprendeu a existir com cuidado. Os vizinhos falavam de maneiras diferentes. Dona Marlene perguntava com desconfiança maternal. Será que não tem família, menina? Será que não está faltando alguém? Seu Joaquim, que já tinha visto de tudo, baixava os óculos e murmurava. Cada pessoa tem uma estrada, a nossa é só a calçada aqui. Toninho, com os olhos grandes, seguia o velho e imitava o jeito dele de guardar o troco. Não era a pena que movia Lúcia. Era algo mais antigo, como se o gesto de pôr a comida daquela manhã coubesse numa linha que vinha de longe. Da mãe que lhe ensinou a dividir o pouco, do tempo em que a mesa era única e as vozes se amarravam pelo cheiro do cozido. Havia também um senso prático. Se todo dia às 11 ele vem, é porque tem ali um lugar de calma que a cidade não dá, dizia ela, meio para si, meio para o mundo, quando colocava mais feijão na panela. A repetição criou intimidade. As pequenas coisas fizeram o resto. A forma como ele deixava a cadeira arrumada, a vez em que trouxe uma flor murcha e enfiou no pequeno vaso de garrafa.
O dia em que, ao agradecer, segurou a mão dela por um fio mais longo do que era costume. A comunidade, que é feita de olhares e boatos, foi se acostumando com aquela presença discreta. Alguns comentavam, outros fingiam não ver. Mas ninguém podia negar que havia um fio de ternura que passava por ali, sem interesse, só com o peso da simplicidade. Houve uma manhã, semanas antes dos carros pretos, em que um turista apressado parou e perguntou, com curiosidade engatada por alguma razão urbana, "Esse senhor, ele trabalha com comida?" O velho respondeu com uma risada pequena e disse algo que ninguém esperava. "Cozinha é memória", falou. "Quem cozinha bem é quem nunca esquece de onde veio." A frase ficou guardada por Lúcia como quem guarda uma nota rara. Numa cidade onde se troca gente por negócios e memórias por números, ouvir isso parecia um aviso e uma bênção. Os dias seguiram com o ritmo conhecido. O barulho do caminhão do gás, o apito de um ônibus, a sirene distante. Lúcia vigiava a panela, contava trocados, oferecia o caldo extra quando alguém chegava sem dinheiro. Às vezes, o velho repartia a marmita com um pássaro que vinha comer do chão. Outras vezes, apenas sentava e olhava a rua como quem descrevia uma paisagem com os olhos. E então, naquela manhã de céu claro, os carros pretos chegaram. O som deles foi um nó. Freios que não quiseram cantar, portas que bateram com precisão, passos que vieram pesados. As vozes do advogado eram algemas de palavras formais sobre um assunto que, para a esquina, soava quase irrelevante. Papéis e procurações, nomes e cidades. Mas quando a fotografia foi mostrada, aquela foto comum de rosto sério, marca de tempo, foi como se uma lâmpada se acendesse na cabeça de Lúcia. O velho ergueu a cabeça. Os advogados não foram agressivos, evitaram dramatizar, falaram com educação técnica, colocaram-se à sombra do que parecia ter sido combinado antes. Não queriam um espetáculo, queriam um resultado. O segurança, por sua vez, manteve as mãos atrás das costas, olhando para a barraca como quem se pergunta se uma vida pode caber dentro de uma caixa. "Estamos à procura do senhor", disse um dos advogados. "Ele é, ou dizemos que é, o senhor Osvaldo Almeida." Houve um silêncio que foi mais espesso que qualquer palavra. O velho tirou o boné. Seus olhos, tão comuns, tinham uma cor que ninguém ali conseguia descrever direito. Um misto de cansaço e decisão. Ele virou-se para Lúcia. A esquina inteira pareceu ouvir o som da respiração dela. "Ele é o senhor Osvaldo Almeida", completou o homem de terno, com uma cortesia formal. "Fundador da Rede Almeida. A família tem nos procurado. Há preocupações." As palavras tombaram na mesa da barraca como se fossem moedas cujo valor ninguém saberia naquele instante. Não havia risos nem aplausos, apenas o barulho dos copos que tilintavam quando alguém os encostou sem querer. Lúcia sentiu o chão mudar sob os pés. "Osvaldo", murmurou ela, a sílaba saindo como se batesse contra a porta de um lugar que ela não tinha chaves para abrir. O velho sorriu de um modo que não era vaidade, era recolhimento. "Pode me chamar só de Osvaldo", disse ele, e a palavra parecia pesar menos do que a fotografia que os advogados tinham mostrado. "Vim comer a marmita da Lúcia." "Ricardo", o nome apareceu numa voz mais contida, vindo por trás de um terno diferente, acompanhado por um assessor que tentou, por educação corporativa, manter o equilíbrio entre a pressa do negócio e a sensibilidade do encontro. Não tardou em aparecer. Era o filho, disseram, o que assumiu a administração. Tinha ar de quem tinha aprendido a conseguir respostas em relatórios e não em calçadas. Seu rosto era um contrato que não terminava. Olhou a cena com uma mistura de reprovação e alívio. Reprovação por ver o pai despojado daquela maneira. Alívio por tê-lo encontrado. "Pai", disse Ricardo quando se aproximou com voz cautelosa, "que lugar é este?" Os olhos de Osvaldo encontraram os dele, e por um minuto todos puderam ver no rosto do homem algo que atravessava anos de mesas e reuniões.
um cansaço de dono que não se sustenta em cifras. Precisava entender, respondeu Osvaldo. Queria sentir se ainda havia gente que cuidava sem esperar nada em troca. A resposta caiu como uma pedra que abre círculos na água. Havia mais ali do que o rosto da fotografia. Os advogados, então, que até então tinham mantido distância, entraram com palavras medidas. Há documentos a serem assinados, Sr. Osvaldo. Precisamos formalizar a situação, garantir que todas as determinações legais sejam respeitadas. Usaram o verbo proteger como um escudo. Mostraram o sistema por onde a família poderia mover as coisas, os passos que precisariam ser dados. Mas as palavras legais se chocavam com o cheiro de comida quente e com as mãos de Lúcia, que tremiam um pouco. O velho se levantou, ajeitou a cadeira e caminhou até onde Lúcia mexia numa panela. Colocou a mão na tábua, como se apropriasse daquele lugar que parecia tão pequeno perto de toda a história que os advogados mencionaram. Olhou para ela, tão direta e calma, que a voz veio baixa, quase um segredo. Você me devolveu a fé, disse ele. Aquelas 3 palavras pousaram na barraca como um eco. As pessoas que esperavam no ponto de ônibus viraram a cabeça. Dona Marlene deixou cair o pano que limpava a mesa. Toninho não conteve os olhos, como se a rua inteira tivesse virado um teatro onde finalmente alguém teria falado a fala certa. Lúcia não sabia bem como responder. As palavras de gratidão que ela sempre recebia, muito obrigado, agora tinham um peso que incluía anos que ela não conhecia. O lenço com obrigado, pareceu mais importante do que jamais fora. Ela tocou o tecido com os dedos, sentindo as dobras, a mancha de molho. Tudo ali agora era um testemunho. Os advogados, vendo o tom ter mudado, guardaram a aparência formal e aproximaram-se com papéis que pareciam simples, mas que traziam nas entrelinhas toda a complexidade do mundo dos negócios. Senhor Osvaldo, há algo que o senhor quer propor? Perguntou um deles, traduzindo a urgência do encontro em termos que, para a esquina, pareciam monossilábicos e frios. Os olhos do velho brilharam por trás das rugas. Quero restaurar algo que se perdeu, falou. Mas, para ser honesto, preciso de gente que acredite que a comida tem alma. Gente que mantenha o que é de verdade. Eu quero que a dona desta barraca participe. 10%, uma parte do negócio. A proposta foi dita com a simplicidade de quem não entrega uma sentença, mas uma oferta de confiança. 10%. O campeão do discurso formal traduziu para termos práticos uma participação, uma parte do negócio. E os advogados mostraram uma folha, rabiscada, onde as palavras legais nem precisavam aparecer para serem entendidas. Lúcia riu, um riso que vinha da incredulidade. O quê? Eu? Só por isso? A pergunta saiu em sopro, dividida entre o espanto e um pudor que não sabia se aceitava. Ela mexeu no avental, encontrou ali a linha que sua mãe costurara como quem sela promessas. Não era a ambição que a movia, era o medo de perder o que aquele gesto tinha de mais puro. Ricardo cruzou os braços. Não havia agressividade no rosto, só uma preocupação prática. Mãe, disse ele, se referindo a outro tom. Isso precisa ser feito com cuidado. Não se trata só de simbolismo. Osvaldo, com uma clareza que vinha de anos de olhares atentos, usou a palavra que não aparece em contratos. Trabalho com comida desde menino. Ninguém uma vez me chamou a atenção para um detalhe. O negócio só sobrevive se for reconhecido como serviço de dignidade. Não quero só nomes nos letreiros. Quero que as pessoas que estiveram lá desde sempre tenham vez. Os advogados, cautelosos, falaram de etapas: documentar, avaliar, registrar a proposta. Traduziam o senso do encontro para termos que o mundo das empresas entendia melhor. Mas, para quem estava na barraca, tudo aquilo parecia maior que os papéis. Era como se um fio invisível entre a cozinha da esquina e a sala de diretoria tivesse sido cortado.
e, finalmente, alguém estivesse disposto a costurá-lo de novo. 10%, repetiu Lúcia, agora com mais calma. É muito para mim. Eu nem sei administrar uma cozinha grande, sei temperar um feijão, sei escutar quem bate aqui e precisa de um ouvido. Ela fez uma pausa, olhou para o lenço e deixou escapar. E eu não quero ser peça decorativa, não quero um título só para dizer que tenho o nome no letreiro. Osvaldo sorriu com aquela mistura de impaciência e ternura que tinham os que haviam fundado coisas com as próprias mãos. Ninguém quer que você seja decoração, disse. Quero que você venha com a mesa, com a panela, com a forma de escolher o tempero. Quero que contrate gente que conheça a rua. Quero que você mande no que serve, mas também sei que isso precisa de calma. Não cheguei aqui para transformar quem alimenta em símbolo. Vim para restaurar. Houve um vai e vem de olhares. Ricardo, agora mais contido, fez uma pergunta que tentava equilibrar respeito e pragmatismo. Pai, por que agora? Se você estava insatisfeito com a forma como a empresa andava, por que desaparecer e criar todo esse problema? Osvaldo respirou como quem vai remover uma pedra do calçado, porque às vezes, para ver o que sobrou daquilo que a gente deixou crescer, é preciso sair de cima. Eu quis ver se, sem o meu nome, as pessoas ainda fariam o que devia ser feito. Quis testar o caráter do que construí. A confissão foi quase uma confissão de fé. Em seu tom não havia superioridade, apenas um cansaço de ver algo nascer para depois se perder na pressa do lucro. Ricardo apertou a mandíbula, não de raiva, mas de quem ouve uma explicação que deixa marcas e precisa refazer contas. Entre as vozes mais técnicas e as reações mais humanas, alguém da comunidade, um velho conhecido, aproximou-se. Seu Joaquim falou por baixo, com a liberdade que os anos dão para dizer o que pensa. O homem comeu a marmita, limpou o prato e agradeceu. Tá certo que é mais bonito ver resultado em relatório, mas também tem gente que não faz relatório e muda vidas. A fala simples reverberou. Para alguns, aquilo era matéria de jornal. Para outros, era a prova de que existiam modos diferentes de medir valor. Os advogados, vendo que a atmosfera pedia delicadeza, abriram uma pasta menor e mostraram um papel que traduzia as intenções em algo palpável, uma minuta, explicada em termos claros, sem juridiquês. Seria uma participação de 10%, com previsão de cláusulas que permitam à senhora Lúcia ter voz sobre o cardápio e a seleção do pessoal para as unidades que levarem seu nome. Disse um deles, simplificando o que, para o sistema, era formal e técnico. A proposta achou um lugar entre o ceticismo e a incredulidade. Lúcia, que sempre teve o senso prático como bússola, perguntou o que mais vinha junto com esse número pequeno e irresistível. E o que eu ganho com isso? Além de um número no papel? Os advogados, com cuidado, responderam: uma participação nos resultados, uma chance de decisão e um contrato que garanta a sua atuação nos termos acordados. Mas não prometiam fortuna nem milagres. Falavam de responsabilidade, de divisão de trabalho, de precisar aprender a lidar com números maiores. O velho, Osvaldo, então aproximou-se com um gesto que parecia combinar o mundo das panelas com o das previsões. Não prometo milagres, disse olhando para Lúcia. Prometo que, se você aceitar, faremos as coisas de forma que o cliente coma e sinta que aquilo ali tem alma. Se você quiser, a primeira unidade a levar o seu nome será reformada com a ideia de contratar gente da rua, como você disse. As palavras brimaram com esperança. Alguns do público na esquina começaram a sussurrar. Outros aplaudiram baixinho. Havia câmeras? Não exatamente. Havia, porém, o espalhar-se de um boato que podia virar algo maior. A história de uma vendedora que se tornaria sócia. Mas e minha vida? Perguntou Lúcia, com a praticidade que lhe era própria. E as marmitas de todo dia? Vocês esperam que eu largue minha barraca e vire outra pessoa? Ninguém pede isso,
falou Ricardo, e a voz dele soou menos dura do que antes. A ideia é que sua forma de fazer siga, que você seja parte das decisões. Se quiser continuar vindo aqui, ninguém vai impedir. Lúcia olhou para o poste, para a cadeira onde o velho sentava, para o lenço com "obrigado". O mundo dizia que ali havia uma chance de mudar de patamar, não necessariamente de riqueza, mas certamente de visibilidade e responsabilidade. Era uma oferta com cheiro de tinta nova e poeira de obra. Era também uma espécie de convocação para transformar algo que funcionava no pequeno em algo maior, sem perder a alma. Naquele instante, o vento trouxe uma folha até a tábua, como se a rua quisesse registrar o pacto que nascia. Toninho, o menino das recargas, aproximou-se com um brilho no olhar. "Se a senhora for, eu arranjo um jeito de trabalhar lá também", disse ele, já fazendo planos com a naturalidade de quem cresce ouvindo oferta de emprego mais como possibilidade do que como promessa. Os advogados respiraram fundo. Mostraram os papéis de novo. A cidade continuou a passar, indiferente e cúmplice. Havia café e o vapor subia como um silêncio que dizia: agora as decisões seriam tomadas. Lúcia pegou o lenço, segurou-o como se segurasse um mapa. Fechou os olhos por um instante e pensou na sua mãe. A memória veio limpa. Uma mesa pequena, uma colher batendo no fundo da panela e uma risada que não tinha preocupação com títulos. Lembrou-se de quando a mãe dizia: "Filha, quem tem comida divide, quem tem tempo espera, quem tem força protege." Eram frases simples que ainda hoje guiavam a sua mão. Ela abriu os olhos e, com a voz que vinha do lugar mais verdadeiro de dentro, falou: "Eu não quero perder o que é meu de verdade, mas se for para fazer diferente, para devolver dignidade, eu topo conversar. Não por 10%, por dignidade." Os advogados trocaram de olhar. Os velhos da esquina aqueceram com cabeças pequenas. Ricardo mordeu o lábio, não de raiva, de ponderação. Osvaldo sorriu com os olhos, como quem encerra um capítulo para começar outro. "Então vamos documentar isso da maneira certa", disse um dos advogados, tirando uma caneta da pasta. Práticos começavam a transformar intenções em traço de tinta. Havia o peso e a beleza da burocracia ali. A caneta no papel é, por vezes, tão decisiva quanto a palavra dita. Lúcia, porém, ainda não assinou nada. Segurava a caneta como quem segura uma responsabilidade. À sua volta, a rua era plateia e testemunha. O velho voltou à sua cadeira, pediu a marmita e comeu com calma, como se aquele momento fosse só mais um capítulo de uma vida que escolhera ser simples. Quando a caneta finalmente tocou o papel, era claro que algo mudaria. Mas o que exatamente? Quem mudaria mais com aquele gesto? A rua, a empresa, Lúcia, Osvaldo, Ricardo? A resposta ficou no ar, prendendo a respiração de todo mundo ali, e com razão. Quando a caneta finalmente riscou o papel, não foi apenas tinta que se depositou ali, foi um compromisso que cheirava a café e a conversa sincera, e, acima de tudo, a sensação de que algo seria feito sem pressa para apagar o que já existia. O gesto, que parecia simples, fez com que a rua exalasse um pouco de esperança. As pessoas se afastaram com cuidado, como quem respeita um momento de passagem. Os advogados guardaram as pastas, não mais tão distantes, como se tivessem percebido que aquele era mais do que um ato burocrático. Ricardo permaneceu junto, observando as mãos de sua possível parceira, tentando descobrir se ali havia apenas um nome a mais no papel, ou se existia uma força capaz de segurar o que por tanto tempo foi chamado só de tradição. Nos dias que se seguiram, as conversas mudaram de tom. Houve reuniões no pequeno escritório que a família mantinha na cidade, onde paredes brancas e quadros com fotos de restaurantes contrastavam com a mesa rachada da esquina. Em uma das salas, Osvaldo, Lúcia e Ricardo sentaram-se com uma xícara de chá que alguém trouxe.
chá simples, sem afetação, e começaram a falar de coisas práticas, mas com cuidado para não transformar tudo em números que deixassem a alma de fora. Quero que a forma de fazer se mantenha, repetiu Osvaldo em um desses encontros, mais para si do que para os outros. Tem que ter quem saiba colocar afeto na panela, quem sabe onde é a medida do sal e a medida da palavra. Os advogados fizeram anotações, mas as decisões pequenas vieram das pessoas que tinham cheiro de rua. Lúcia pediu a garantia de que suas escolhas de cardápio seriam respeitadas, que as receitas que ela e a mãe ensinaram continuassem sendo servidas do jeito que a gente come quando quer lembrar de casa. Pediu também um programa simples de capacitação para aprender o básico de gestão, controles de estoque menos complicados, noções de custo sem matemática que assustasse o coração. Uma pessoa que ajudasse a fazer planilhas sem transformar a cozinha em muralha de papéis. Não quero que me metam numa planilha sem antes me reconhecer como quem já sabe, explicou ela, com a calma de quem conversa sobre coisas que fazem sentido. Se tiver que aprender, eu aprendo. Mas quero poder dizer o que vai no prato. Houve ajuste, tentativa e erro. Dias de reuniões com gestores, encontros com a equipe de operações que passaram lentamente a traduzir termos como curva de demanda em uma frase mais próxima. Quantas marmitas precisamos para não faltar e para não sobrar demais? O caminho foi de mão dupla. A empresa ofereceu treinamentos, recursos para a obra, uma pequena equipe de projeto. Lúcia levou a rua, a memória e as pessoas que ela conhecia. Toninho, seu Joaquim, Dona Marlene conversavam sobre quem poderia trabalhar ali quando tudo estivesse pronto. Não como promessa, mas como possibilidade concreta a ser construída com passos. Os primeiros desenhos do restaurante que levaria o nome dela saíram em papel grande, com manchetes e tudo mais. Mas o que mais chamou a atenção foi a decisão de manter a cozinha visível para quem comesse, para que ninguém dissesse que a culinária estava escondida atrás de uma vitrine. Quero que vejam a panela ferver, disse Lúcia certa vez, e aquilo virou um dos conceitos que o projeto abraçou. Transparência do preparo, cozinha que conversa com a rua. Veio então a fase de obras, que é sempre sujeira e barulho e uma expectativa que arrasta o tempo. As paredes, que eram de um velho ponto de lanchonete, ganharam uma nova pintura, mas não aquela que apaga lembranças. Escolheram tons quentes que lembrassem o barro e a cerâmica de panela. O letreiro foi desenhado por uma moça do bairro que fazia letras com estilo de azulejos antigos e ali ficou. Dona Lúcia, comida de verdade. Algumas pessoas da esquina, que antes olhavam com cautela para aquilo tudo, agora passavam regularmente para ver como as coisas avançavam. Um dia, a obra atrasou por conta de uma peça importada que demorou a chegar. Em outro, um fiscal veio e pediu ajustes no extintor e na saída de emergência. Pequenas pedras no caminho, que a cada uma pediam paciência. Enquanto isso, houve momentos de tensão com a família. Ricardo, que sempre lidara com balanços e projeções, tinha receios legítimos. Considerava que a marca precisava de padrão para escalar. Lúcia queria manter a espontaneidade. As discussões se deram em tom respeitoso. Uma tarde, depois de visitar a obra e ver uma panela de pressão antiga reluzindo sobre a bancada, Ricardo conversou com o pai, quase sem querer mostrar a própria mudança de entendimento. Pai, disse ele, acho que há valor naquilo que a gente chama de jeito caseiro. Mas também há risco. Se a gente não padronizar, pode virar bagunça. Osvaldo olhou para o filho com olhos que tinham aprendido a pesar as coisas. E se padronizar significar tirar a coisa que faz o cliente voltar, a sensação de casa, não é só receita que faz cliente, é afeto. Nós vamos encontrar o meio, e o meio tem que incluir quem faz isso com as mãos. As palavras não foram absolutas, foram uma ponte que permitiu a ambos ouvir.
Ricardo começou a frequentar a obra mais vezes, a provar os temperos que Lúcia trazia, a escutar antigos clientes que a visitavam e que não raro soltavam. Se fizer igual ao que a dona fazia, eu vou todo dia. Aos poucos, a postura dele foi suavizando. Não virou poeta do arroz, mas deixou de ver apenas números. Reconheceu que a reputação de um negócio é também construída por memórias. Lúcia, por sua vez, deu-se ao trabalho de aprender. Foi a cursos básicos, sentou com pessoas do setor de compras para entender como negociar com fornecedores e descobriu que existiam termos que não precisavam assustar. Se você conhece o fornecedor, pode negociar prazos melhores. Se conhece o cliente, pode ajustar volume. Havia um mundo de coisas práticas que se encaixavam no quesito como manter a comida de verdade sem passar por prejuízo. Aprendeu a ler pequenas planilhas, a checar notas fiscais, a anotar feedbacks dos clientes num caderninho que não largava. A comunidade foi peça-chave. A cada contratação, Lúcia sugeria nomes, pessoas que tinha visto trabalhando na rua, jovens que precisavam de oportunidade, senhoras que cozinhavam para a família e não tinham chance formal no mercado. Quero gente que saiba temperar carinho, explicou em uma reunião de seleção, e o olhar dela era tão sério que poucos riram da expressão. Assim, Toninho acabou sendo chamado para a recepção, aprendendo a operar o caixa. Dona Marlene foi entrevistada para a equipe de limpeza e, mais tarde, para coordenar a cozinha em turnos. Seu Joaquim virou um dos garotos propaganda informais, sempre passando ali, elogiando o capricho. Nem tudo andou sem pedregulhos. Teve uma matéria em um site local que, num tom jornalístico, chamou atenção para a possibilidade de algo ser um golpe de marketing. Comentários nas redes sociais questionaram se a ideia de uma vendedora virar sócia era mesmo verdadeira. Alguém perguntou se o lenço com "obrigado" não era apenas encenação. A monitoração desses ruídos obrigou a equipe a agir com transparência. Fotos do contrato, depoimentos de vizinhos, registros das contratações e da forma como as decisões eram tomadas. A resposta foi simples: mostrar o processo, deixar que a rua falasse. Quando a comunidade se posiciona, é difícil para boatos sobreviver. Os meses passaram. As portas abriram no dia em que o ar parecia carregado de expectativa e de umidade. Havia chuvinha fina no fim da manhã. À frente do restaurante, uma fila se formou que não cabia na calçada. As cadeiras colocadas para auxiliar a espera eram ocupadas por gente que trazia histórias próprias. Uma senhora dizia que vinha para lembrar da avó. Um rapaz, que trabalhava no centro, disse que queria o feijão que sua mãe fazia quando ele estudava à noite. Crianças puxavam a mão dos pais para pedir suco e bolo. A inauguração foi simples, sem grandes celebridades, mas com o repórter de um jornal local e uma câmera de um canal comunitário. Os discursos foram contidos, todos com o mesmo tom de quem reconhece o outro. Ricardo abriu um pouco mais o coração naquela tarde, falando sobre a necessidade de resgatar princípios que não se aprendem em planilhas. A gente às vezes esquece de onde veio, disse ele, e é bom que alguém nos lembre. Suas palavras foram contadas, e quem estava na fila ouviu mais do que falou. Quando chegou a vez de Lúcia, ela apareceu sem maquiagem, além da que o tempo lhe dava. Quase segurou o microfone como se segurasse uma colher. Disse pouco, com uma voz que tremia de emoção, e todo mundo entendeu que cada palavra vinha do centro de uma vida construída na rotina. Não vim aqui para ser homenageada, falou ela. Vim para que quem sempre fez comida com alma possa continuar fazendo. Se tiver que aprender, aprendo. Se tiver que ensinar, ensinei. Mas eu só quero que as pessoas sintam o que a comida pode fazer, trazer memória e às vezes consolo. Quando o corte da fita aconteceu, foram mãos diversas que seguraram a tesoura, a de Osvaldo, a de Ricardo e a de Lúcia. Houve um aplauso que não era só pelo novo comércio,
mas pela comunidade que se via representada naquele espaço. Jornais locais noticiaram o fato com manchetes modestas e fotos das mãos sujas de farinha. O vídeo da inauguração rodou nas redes com um comentário que dizia: "Quando a empresa ouviu a rua respondeu de volta." Nos meses seguintes, o restaurante funcionou com filas e com ajustes, como todo novo empreendimento. Lúcia aprendeu a delegar, e a delegar virou um processo de confiança. Havia quem cuidasse da conta do dia, quem revisasse o estoque, quem mantivesse a qualidade do caldo. A equipe passou a se reunir semanalmente e aquilo virou a nova rotina que uniu a mesa do bairro com a sala de direção. A história, porém, não terminou na primeira unidade. O que começou como um gesto particular, uma participação simbólica, abriu uma discussão maior dentro da empresa sobre identidade da marca. Reuniões estratégicas levaram à criação de um programa social que previa reformar pontos tradicionais da cidade, abrir unidades em bairros carentes, com gestão local e plataformas de capacitação para cozinheiros e pequenos empreendedores. Médias e números foram mencionados, claro, mas sempre com a ressalva: sem perder a alma. A expansão veio com cautela. Não foi da noite para o dia. Foi um processo em que, para cada nova unidade, havia uma equipe que conversava com a comunidade local, que identificava quem ali já fazia comida, quem tinha uma história e quem queria aprender. Em menos de um ano, algumas novas unidades foram abertas com nomes que faziam menção à própria origem: Esquina da Dona Lúcia, o Panelão da Rua, Cozinha da Gente. Em cada uma delas, havia um pedaço daquilo que a esquina ensinara: cardápio simples, mão de obra local e cuidado com o cliente. Ricardo, que no começo aparentava ver tudo com olhos de gestão, passou a ser presença mais frequente na operação, mas sem arrogância. Aprendeu a ouvir mais, a provar mais e a entender que a escala não pode atropelar a referência. Houve pequenos conflitos, fornecedores que tentaram impor preços, golpes de eficiência que esqueceram do sabor, esse e aquele imprevisto de rotina. Mas cada um era tratado com a paciência de quem sabe que estrutura se constrói, passo a passo. Osvaldo, por sua vez, encontrou no processo uma forma de redenção e de saneamento interno. Ele passou a frequentar menos as reuniões em trajes formais e mais as cozinhas, onde sentava numa cadeira e escutava, provava, dava opiniões. Não deixou de ser o dono, mas deixou de ser apenas isso. Em uma noite, sentado na mesa da cozinha do restaurante, ele brincou com Lúcia. "Você mudou essas pessoas aqui", disse, apontando para um jovem que cuidava do forno. "Muito do que eu valorizava voltou porque alguém me mostrou que existia cuidado fora das minhas planilhas." A relação entre pai e filho foi se reconciliando. Ricardo confessou num momento privado que aprendeu a medir perda e lucro também pelo que não se compra: paz, lembrança, dignidade. "Pai, você me ensinou a pensar grande. Você também me ensinou, sem querer, que às vezes grande é pequeno de verdade", admitiu. Os rumores e medos não desapareceram totalmente. Ainda surgiam dúvidas. E se a coisa se perder quando crescer? Alguns clientes antigos tinham receio de que o que um dia foi barriga e calor humano virasse uma rede anônima. Lúcia enfrentou isso com transparência. Manteve a cozinha aberta, permitiu visitas e criou um dia da rua, em que antigos clientes eram convidados a participar e a sugerir pratos. O lenço com "Obrigado" passou a ficar em um quadro dentro do restaurante, protegido por vidro, com uma pequena placa contando a história modesta. Não foi objeto de marketing, e sim de memória. O ápice simbólico dessa trajetória veio numa cerimônia informal que marcou o primeiro aniversário da unidade principal. Não foi uma festa luxuosa,
Foi um dia em que a comunidade foi chamada para comer de graça, em que a equipe cantou uma música improvisada e em que pessoas que passaram pela rua em anos anteriores contaram breves depoimentos sobre como a comida lhes trouxera conforto nos dias difíceis. Ali, diante de uma mesa longa, Osvaldo tomou a palavra e contou a razão de seu desaparecimento. Eu precisava entender o que tinha criado, disse ele com a voz baixa. Fui me esconder para ver quem fazia a coisa sem mim. Vi gente que me devolveu o que eu pensava ter perdido. Vocês me devolveram a fé. Não a minha fé num número, mas a fé de que o cuidado é o que sustenta. Quando a frase saiu, a mesma que já havia dito àquela tábua amarela da esquina, desta vez ecoou mais forte, porque não veio apenas de um homem cansado, mas de alguém que via diante de si os frutos concretos. Pessoas com emprego, cozinhas consolidadas, mesas cheias. Alguns choraram, outros bateram palmas. Lúcia, que estava ali, olhou para o lenço emoldurado e lembrou-se do velho que sempre voltava às 11 em ponto. A repercussão foi, às vezes, maior do que eles jamais imaginaram. Jornais regionais escreveram reportagens não só sobre o gesto de um homem, mas sobre a forma com que empresas e comunidades podem se encontrar. Houve entrevistas, chegaram convites para que o projeto fosse apresentado em feiras de negócios sociais. Em reuniões com outro empreendedor, Lúcia aprendeu a contar a história sem transformar dor em espetáculo. Dizia o que era preciso e guardava para si o que era íntimo. Mas talvez o verdadeiro sinal de transformação estivesse nas pequenas cenas do dia a dia. Uma moça do bairro, antes sem carteira assinada, agora tinha registro e horário de trabalho. Um cozinheiro que fazia bolos aos domingos para a vizinhança ganhou um turno. Um menino que acompanhava a lixeira e pegava latinhas foi treinado para operar uma pequena máquina de suco. A participação de 10% que havia sido formalizada no papel trouxe, além de representação, responsabilidade. Lúcia teve direito a decidir sobre o cardápio e foi ouvida em cada nova proposta. No entanto, em meio às conquistas, Lúcia manteve a sua rotina de olhar para as pessoas de perto. Continuava a fazer marmitas em casa de vez em quando, entregando uma a outra vizinha que tivesse mais necessidade, sem alarde. Ela sabia que o trabalho que agora fazia exigia representatividade, mas também que não poderia deixar de ser ela mesma. Em noites de cansaço, quando as luzes do restaurante já eram pontos amarelos na cidade, ela pegava o lenço com "obrigado" e limpava as mãos, lembrando que o gesto simples do outro precisava ser preservado. Houve ainda outros desafios, regulatórios, de logística, administrativos, que exigiram mudanças e aprendizado constante. Em uma tarde chuvosa, um fornecedor atrasou uma entrega crucial e a cozinha quase precisou fechar uma noite. Lúcia, que não gostava de tumulto, foi para a linha de montagem, puxando panelas, distribuindo ordens com a mesma firmeza que tinha ao fritar um ovo. Faz o arroz primeiro, ajusta o sal, mantém o fogo baixo. A equipe respondeu. A noite rendeu elogios de quem estava na fila. A resposta prática se tornou a melhor lição. Humildade e competência andam juntas. Passado algum tempo, a história ganhou contornos de legado. Não era mais apenas sobre a marca ou sobre uma proporção no contrato. Era sobre a ideia de que dignidade pode ser integrada ao negócio. Os encontros que se repetiam nas reuniões de diretoria incluíam agora representantes das comunidades onde as novas unidades surgiam. Não só consultores, mas vozes locais. A empresa passou a medir sucesso também por termos sociais. Quantas pessoas foram treinadas, quantas oportunidades geradas, quantas vidas ganharam um mínimo de estabilidade. Não virou filantropia forçada, virou formato de negócio que entendia que, sem quem faz, não há o que vender. Num ambiente tão carregado de memórias, a simplicidade de Lúcia permaneceu um eixo.
Ela não se deixou ser transformada em um ícone distante. Continuava a levantar cedo, a mexer na panela, a observar o rosto de quem entrava como se fosse um universo novo a descobrir. E quando, em entrevistas, alguém perguntava se aquilo a tinha tirado da pobreza, ela respondia com a honestidade que a caracterizava. Mudou minha vida, claro, mas não foi como um passe de mágica. Foi trabalho, foi aprendizado. E também foi volta de respeito de muita gente que me viu fazendo o que sempre soube. Na última cena íntima que ficou gravada na memória de quem acompanhou a trajetória, Lúcia apareceu sozinho num dos fundos do restaurante, de noite, antes de fechar. A cozinha já limpa exalava uma mistura de vinagre e memória. Ela pegou o lenço com "Obrigado", agora guardado numa caixa junto com outros pequenos objetos que contavam sua história. Uma colher velha da mãe, uma receita amassada, uma foto desbotada de uma mesa de família. Sentou-se por um minuto e fechou os olhos. "Obrigada", sussurrou ela, não como quem fala para uma câmera ou para uma plateia, mas para alguém maior que cabe dentro de cada respiração. Não foi oração com términos grandiosos, foi uma fala curta, agradecida, que lembrava as coisas simples: pão na mesa, café quente, uma fila que trazia respeito. Ela juntou as mãos, inclinou o rosto como quem pede um favor pequeno, proteção para os que chegariam no dia seguinte, força para manter a dignidade e sabedoria para tomar as decisões certas. Levantou-se, guardou o lenço em sua gaveta e saiu. A rua seguiu. A esquina, que um dia foi só um ponto de marmitas, passou a ser referência de algo que ali se resgatou. A ideia de que quem serve merece reconhecimento e que a bondade, quando prática, retorna de maneiras inesperadas. A história de Lúcia não foi um bilhete premiado. Foi uma trajetória de mão de obra, de discernimento, de escolhas e de compromisso com o que vale. A vendedora que cuidava de um idoso todos os dias transformou sua compaixão em ação que alcançou mais gente, sem jamais esquecer a raiz do gesto. E se você leu até aqui, talvez tenha sentido o calor de uma panela, ou lembrado da voz de alguém que lhe serviu um prato com um cuidado que não se paga em moedas. Compartilhe esta história com quem precisa acreditar que bondade tem retorno, não necessariamente em ouro, mas em dignidade, em proximidade e em oportunidades. E me conta nos comentários, você teria cuidado daquela forma se tivesse a chance?